Olá a todos, eu sou Mariana Peixoto, sou presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia e é com muita alegria que eu recebo hoje a Ana Carolina Tavares para o nosso Dedo de Prosa. O Dedo de Prosa hoje será sobre as orientações para pacientes sobre a vacinação da Covid-19. A Ana Carolina, ela é reumatologista titulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, preceptora da Residência Médica de Reumatologia da UFMG, professora assistente do UniBH no curso de Medicina, membro da Comissão de Doenças Infecciosas e Endêmicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia e membro da Comissão Científica da Sociedade Mineira de Reumatologia. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui hoje para falar para os nossos pacientes e para os colegas sobre as orientações quanto à vacinação contra a SARS-CoV-2. Que joia! A primeira pergunta, que eu acho que talvez é a pergunta que todos os pacientes, estão querendo saber. Eu tenho uma doença imunomediada, eu posso receber a vacinação contra o Covid-19? Sim, os estudos das vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial, que são até o momento lá do Instituto Butantan e da Fiocruz, os estudos não incluíram os pacientes com doenças reumáticas, mas a gente sabe que, por serem vacinas que não contêm vírus vivos atenuados em sua composição, se tornam vacinas potencialmente seguras para uso nesse grupo de pacientes, especialmente aqueles em terapia imunossupressora. Exatamente. Então, esses pacientes, mesmo eles sendo imunossuprimidos, a princípio, então, eles podem receber essa vacina. E eles estariam num grupo prioritário? Sim, conforme o último informe técnico que foi publicado pelo Ministério da Saúde, os pacientes considerados imunossuprimidos fazem parte dos grupos prioritários. E Ana, e pensando naqueles pacientes que não têm doenças imunomediadas, mas também são pacientes reumatológicos, como portadores de fibromialgia, osteoartrite, osteoporose, esses pacientes poderiam receber a vacina e estariam no grupo prioritário também ou não? Eles podem receber a vacina, mas eles não são considerados grupos prioritários, porque essas doenças não são doenças autoimunes e, portanto, não requerem terapia imunossupressora. A vacinação deste grupo de pacientes deve seguir o fluxo convencional da campanha nacional de vacinação. Ah, excelente. E aqueles pacientes que têm doenças, imunomediadas, lúpus, artrite reumatoide, espondilite, entre outras, mas que estão com a doença descontrolada, no caso, a doença ativa, eles poderiam receber a vacinação também? Bom, o ideal é que toda vacina ela seja aplicada em um momento de bom controle da doença, em baixo grau ou sem imunossupressão. Mas essa não é uma condição imprescindível. O melhor momento para a vacinação dos pacientes deve ser preferencialmente decidido em conjunto com o médico reumatologista e alguns aspectos precisam ser observados para essa decisão. Primeiro, os pacientes com doença ativa, eles estão sob maior risco de evoluir com formas graves da Covid-19. Segundo, quanto mais alta a atividade, em tese, maior o grau de imunossupressão. Então, além desses pacientes terem mais chance de evoluir com formas graves, esse alto grau de imunossupressão pode comprometer a resposta vacinal. Em terceiro lugar, que deve ser levado em consideração, que é muito importante, que é o risco epidemiológico. Que é isso? Qual que é o risco daquele paciente de se infectar? Então, essa decisão vai acabar sendo feita em conjunto com o médico e baseada mesmo em risco-benefício. Ah, tá ótimo. E aqueles pacientes que estão com a doença controlada no momento, mas estão fazendo uso de medicações com potencial imunossupressor maior, como o uso de biológicos ou em uso de pulsoterapia, esses pacientes podem e devem receber a vacina? Sim, como eu já disse anteriormente, essas vacinas aprovadas, elas não contêm vírus vivos e são consideradas potencialmente seguras em pacientes em imunossupressão. Lembrando sempre e reforçando sempre que o tratamento imunossupressor, ele pode comprometer a resposta vacinal e isso precisa ser discutido entre médico e paciente. Ótimo. E nós temos no Brasil, duas vacinas aprovadas, para o uso emergencial em toda a população brasileira.
Você podia falar para a gente, embora a gente escute, né, o nome a todo momento, mas é bom sempre ter uma pessoa especialista orientando, quais são esses dois tipos e se teria algum tipo que é melhor para os pacientes imunossuprimidos? Bom, então a gente tem hoje duas vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial. Primeiro é a Coronavac, que é produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Oxford AstraZeneca, em parceria com a AstraZeneca, que é a Covishield, né, que é produzida em parceria com o Instituto, com a Fiocruz. A diferença entre essas vacinas é que a Coronavac, ela é uma vacina inativada, que é uma plataforma de vacina que a gente já conhece, que só tem vírus mortos em sua composição. A outra vacina é a da AstraZeneca, produzida em parceria com a Fiocruz. Ela é uma vacina que usa uma plataforma que é um pouco diferente do que a gente está acostumado habitualmente, mas que já é uma plataforma conhecida na produção de vacinas, que é que usa um vetor. O que é um vetor? É um organismo que vai trazer para o nosso sistema imune proteínas de SARS-CoV-2 e estimular esse sistema imune a produzir anticorpos contra essas proteínas, que é o que a gente chama do adenovírus de chimpanzé. Ele é um micro-organismo geneticamente modificado, então ele não é replicante, ele não vai causar doença nos indivíduos que fizerem uso dessa vacina e vai só estimular o sistema imune carreando essas proteínas de SARS-CoV-2. Como essas duas vacinas, elas não têm vírus vivos, né, são vacinas que lidam com partículas ou com micro-organismos que não são replicantes, então são vacinas que podem ser usadas nos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, independente, não dá para dizer que existe uma melhor do que a outra. A gente tem um território nacional que é muito grande, então a gente não vai ter uma distribuição homogênea dessas vacinas, então eu digo que a melhor é aquela que a gente tem disponível. Mas uma coisa que a gente precisa observar é que uma vez vacinado, a segunda dose necessariamente deve ser feita com a mesma vacina que foi feita na primeira dose. Isso, excelente. E tá todo mundo doido para essa pandemia acabar, né? Aí o pessoal pensa assim, então quer dizer que se eu tomar a vacina, não preciso fazer mais nada, não preciso usar máscara, nem lavar a mão, vamos aglomerar, vamos voltar à vida normal. Vai ser assim mesmo, Ana, imediatamente depois de tomar a vacina? Infelizmente, não. A gente ainda não sabe qual é a real proteção que essas vacinas trazem para a gente e qual a capacidade delas de conter a disseminação do novo coronavírus. Então, nossos pacientes, assim como a população geral, vão precisar manter todas as medidas protetivas que têm feito até hoje, até que nós tenhamos essas respostas e saibamos qual é a real eficácia dessas vacinas. É muito importante ressaltar isso, porque a gente vê, né, na população em geral, não só nos nossos pacientes, esse desejo muito grande de voltar à vida normal, né? Mas temos que entender que existe um novo normal, né, que vai exigir um pouco mais de cuidado aí por um tempo maior. E mais uma última pergunta, Ana. Estamos agora chegando, né? Daqui a pouco começa a campanha da vacinação da gripe, mesmo sazonal. Os pacientes ou qualquer pessoa da população que tenha tomado a vacina contra o corona vai poder tomar qualquer outra vacina? Tem algum prazo? Como é que vai funcionar? Bom, a orientação do Ministério da Saúde é que, por se tratar de uma vacina nova, num primeiro momento, a gente deve aguardar um intervalo de 14 dias entre a vacina contra SARS-CoV-2 e outras vacinas do calendário vacinal ou vice-versa. Se tomou uma vacina agora, esperar 14 dias para vacinar contra SARS-CoV-2. Apenas porque é uma vacina que é nova, a gente não sabe os efeitos dela, né? Para não ter esse fator confundidor. Então, essa é a recomendação que a gente deve seguir nesse primeiro momento. Mas essa é uma recomendação que pode ser revista ao longo do tempo. Ah, tá joia. Olha, eu queria te agradecer e queria só pedir para você deixar um recado aí para a população, se essa vacinação vale mesmo a pena, se a gente tem que apoiar essa campanha ou não, para deixar um recado aí para os nossos pacientes e para a população em geral.
Bom, a minha mensagem é que isso só vai dar certo, né? Essa empreitada dessa vacinação que precisa ser em massa só vai dar certo com a adesão populacional, né? As pessoas precisam confiar na ciência de que foram produzidas muitas vacinas em tempo recorde, né? Que algumas respostas a gente só vai ter ao longo do tempo mesmo, mas essas vacinas já provaram ser eficazes e seguras nesse primeiro momento, para que a gente distribua elas amplamente para a população. Então, o que eu peço, né, e o que eu oriento é que, se possível, vacine-se, que essas respostas só virão ao longo do tempo. A gente tem que ter fé e esperança, né? E confiar de que nós estamos trabalhando, tem a comunidade científica toda voltada para os estudos, para o combate dessa pandemia, e a gente tem que esperar aí esse tempo que é necessário para a gente ter todas essas respostas com muita fé e esperança. Obrigada, Ana, foi excelente, espero que todo mundo tenha gostado, foi muito esclarecedor, e a Sociedade Mineira de Reumatologia só tem a agradecer a participação muito atuante, né, da Ana e de outros membros da sociedade no desenvolvimento desses documentos. Muito obrigada e estamos à disposição para maiores esclarecimentos nas redes sociais. Até mais!